Vamos lá, eu vou nesse vídeo explicar por que eu escolhi a impressora L4160 da Epson para mim. Vou mostrar o funcionamento e talvez com esse vídeo vocês decidem qual impressora vai ser melhor para o seu tipo de caso. Ao escolher uma impressora ideal para o nosso dia a dia, a gente tem que levar em conta alguns critérios. E foi isso que eu não fiz quando eu comprei pela primeira vez aquela HP 3635. Vamos lá. Ao escolher uma impressora, a gente tem que considerar o funcionamento dela. Além do custo, a gente tem que considerar o funcionamento, a frequência de impressão, a resolução, o consumo de tinta e, finalmente, o custo, certo? Bom, a minha realidade hoje é que eu preciso de uma impressora para dar conta de imprimir todas as minhas apostilas, para dar conta do meu trabalho como advogada, para dar conta das minhas artes, meus materiais que eu crio. Eu amo criar capas coloridas, coisas coloridas, vocês que me acompanham sabem disso. E hoje, por estar trabalhando, eu tenho uma condição melhor para investir na impressora do que quando eu comprei aquela HP lá no início da faculdade. O critério que fez eu escolher essa impressora foi em relação ao consumo. E aí você tem que considerar assim, você quer uma economia de longo prazo ou uma economia de curto prazo? Por quê? Essa impressora minha foi mais cara, mas ela imprime muito mais. E aí tem as impressoras mais baratas, que são mais baratas, só que imprime menos, o cartucho aguenta menos, e aí tem que ficar trocando mais vezes. Bom, considerando isso, a gente tem três opções de impressora. A gente tem a opção de impressora a tinta e a laser. E nessa de tinta, a gente tem a opção de cartucho ou de tanque de tinta. Na internet, eu percebi que as impressoras de tanque de tintas e a laser têm um consumo parecido. E as de cartucho tipo assim, dá 100 páginas por cartucho, 150 páginas por 200, por aí. Esses números aí são sobre a minha HP. Então, assim, já excluí a opção de cartucho. O ponto é decidir se você precisa de uma impressora que imprima colorido. Vamos lá. Se você tá no escritório e só imprime documentos, que é preto e branco mesmo, pode ir preto e branco. Ou mesmo estudando uma apostila que você não gasta com nada colorido, e é só preto e branco, esquece a impressora que imprima colorido. Vale que imprima só preto e branco porque ela é mais barata. Por quê? A impressora colorida, ela além de ter mais opções de tintas, né, de cores, né, pelo simples fato de ser colorida, costuma ter uma qualidade melhor. Algumas você consegue imprimir até fotos, que é o caso da minha Epson que eu comprei. A impressora que imprime colorido, ela vai te dar mais opções, logo ela vai ser mais cara. No meu caso, eu precisava de uma impressora colorida por causa das artes que eu faço, e automaticamente, por causa dessas artes, eu precisava de uma impressora que tivesse uma resolução muito boa. Porque tem impressoras, por exemplo, a minha HP mesmo, ela imprime colorido e é muito legal, fica muito bonito. Só que eu gosto de imprimir coisas em resolução boas, né? Vou mostrar aqui, igual essa última apostila que eu fiz, essa qualidade, olha, a imagem tá muito real, a imagem que eu fiz no computador. A minha HP, que imprime colorido também, não faria algo nessa qualidade, porque a resolução dela é mais baixa. Agora a Epson faria isso aqui, desse jeito. Então, assim, a resolução é a qualidade da imagem. Então, assim, se você precisa de uma impressora para o escritório, para ficar imprimindo documentos, etc., e uma outra coisa colorida, assim, no documento mesmo, a resolução de até 2400 por 600 dpi está ótima. Não precisa mais do que isso, está perfeito, maravilhoso. Agora, no meu caso, que eu queria uma resolução ótima, internet, que quem quer imprimir fotos, quem precisa de coisa colorida com mais resolução, o ideal é que a resolução da impressora seja a partir de 4800 por 1200 dpi, ok? Tá, o outro critério aqui é a frequência. Vamos colocar, a impressora laser, ela imprime muito rápido. A de tanque, não tão rápido quanto a laser, não chega, né, tipo, não é próximo. A de cartucho é mais lenta ainda. Então, se isso for importante para você, frequência, né, imprimir muito, dar vazão muito rápido, é ideal a impressora a laser. No meu caso, eu não achei necessário uma impressão a laser, porque a minha impressora é para dentro da minha casa, eu não preciso ficar imprimindo tanto de folha
sabe? O dia inteiro. Então, assim, não precisava eu investir mais dinheiro comprando uma laser. E depois eu vou explicar por que eu não escolhi a laser, porque teve outro motivo também. Mesmo falando que a laser é muito mais rápido, a de tanque de tinta para imprimir preto e branco, tipo documento normal, apostila, que é o que eu quero, nem é tão devagar assim também que vai tirar a paciência, sabe? É tranquilo. Vamos lá. Outro critério é em relação ao funcionamento, né, dessa impressora. Tem a opção de impressoras que é só impressora, ela só imprime. Tem aquelas que são multifuncionais, que ela imprime, copia, faz cópia e escaneia. Eu não tinha necessidade tanto de que faz cópia e escaneia, mas a que eu escolhi já tinha isso, então foi por isso. Até porque hoje a gente tem aplicativo que escaneia, e aí se você for escolher uma que só imprime, você pode escanear o documento que você quer tirar xerox, e depois mandar imprimir na impressora, é tranquilo. Então, assim, pra mim não tinha tanta necessidade, mas a impressora veio com isso, então o ponto que você tem que olhar ao comprar é se você quer que a impressora seja Wi-Fi, ou se pode ser conectada ao computador com cabo USB. A minha, no caso, é Wi-Fi, porque eu não queria ter fio, não queria ter necessidade de ligar a minha impressora no computador através de um fio, né? Então eu fiz questão que ela fosse Wi-Fi. Mas a maioria hoje é a Wi-Fi, então assim, é tranquilo isso. Mas eu acho legal reparar, né? Enfim. Outro ponto importante é se a impressora imprimir frente e verso. Eu quero para imprimir a apostila minha impressora, então era ideal que ela imprimisse frente e verso automaticamente. Como assim? Toda impressora imprime frente e verso. Você pode configurar lá no seu computador para imprimir frente e verso, lá no Word, quando for imprimir lá bonitinho. Aí depois você imprime só a parte da frente e manualmente você vira e coloca a parte de trás. Só que eu não vou explicar isso aqui porque não é o assunto do vídeo. Mas, como eu quero imprimir a apostila, que tem, tipo assim, cada apostila é em média 200 páginas, eu precisava uma que fizesse isso automaticamente. Como assim automaticamente? Ela imprime a frente, depois ela puxa a mesma folha e imprime o verso. E aí vai indo. Então esse ponto era importante pra mim. E a impressora frente e verso automaticamente, ela é mais cara. Então, se isso não for importante pra você, se você não for precisar imprimir muita folha e frente e verso, não tem necessidade de você pagar mais caro numa impressora assim. A minha é a L4160, mas a L4150, ela não é frente e verso e ela é bem mais barata do que a minha. Para já ter os pontos que eu precisava na minha impressora, eu fui fazer a pesquisa de mercado. Eu até estava considerando comprar uma impressora a laser, fazer um investimento tipo de longo prazo mesmo, dividir em várias parcelas, se ela valesse muito a pena comprar. E aí, pesquisando, eu achei uma que eu não lembro, talvez se eu lembrar eu coloco aqui, que ela imprimia 9.000 páginas por mês. Nossa, eu preciso dessa impressora. A laser ainda, que ela vai muito rápido. Só que eu fui ver a resolução. E como eu queria uma impressora que imprimisse colorido, com uma ótima resolução, a ponto de imprimir fotografia, a resolução dessa impressora estava naquele máximo que eu falei, que é 2.400 por 600. Aí eu falei assim, poxa, e essa impressora tá muito cara. Aí eu tô assim, poxa, eu vou pagar tão caro numa impressora que imprime muito, 9.000 páginas por mês é muito. Não era 9 preto e branco, era 11.000 em preto e branco, 11.000 páginas. Mas que tem uma resolução normal de uma impressora comum, eu falei assim, não vale a pena. Aí eu continuei pesquisando e encontrei as Epson, né, a tanque, que tem a resolução assim, eu acho que é uma das melhores resoluções, uma das impressoras que tem a melhor resolução dentro dessas domésticas. Então, tipo assim, ela iria me atender em relação à imagem, era muito mais barata, e imprime 7.500 folhas por mês, por cartucho preto e branco. Então, assim, só que a contrapartida é que ela não seria a laser, não seria tão rápida quanto a laser para imprimir. Só que eu não precisava de algo que fosse tão rápido. Eu posso deixar ela aqui em casa imprimindo e pronto. Eu não tenho prazo para imprimir as coisas. Decidi escolher essa Epson 4160. Se eu não precisasse de impressão colorida em ótima resolução, eu não compraria uma de tanque de tinta, eu compraria uma de laser. Se fosse só para ficar imprimindo apostila mesmo e material para advocacia. Então, porque tem algumas
impressoras a laser que são mais baratas, imprime muito também por toner. Então, assim, enfim, vocês têm que pesquisar, gente, igual eu fiz. Aqui entre as duas impressoras. A minha nova Epson, ela imprime 7.500 páginas em preto e branco e 6.000 páginas coloridas com um tanque de tinta só, né? E a Epson 36, e a HP 3635, ela imprime de 100 a 120 impressões por cartucho. Então, tipo, nem se compara. Mas o preço das duas é bem assim também, né? Então, é aquele negócio que eu falei de investimento de curto e longo prazo. Vamos lá. A resolução da minha Epson é de 5.760 por 1.440 dpi. Lembra que eu falei que a resolução tinha que ser pelo menos a partir de 4.800 por 1.200. A minha dessa Epson é a partir de 5.700 por 1.400. Viu? Tá bem alta. Agora, por sua vez, a impressora da HP, a resolução dela é de 600 por 600. Então, é bem baixa. Só que ela imprime normalmente, igual o documento imprime normalmente. E colorido também fica bom, não fica uma coisa muito ruim, não. Só pra vocês terem ideia de resolução. Essa aqui é a impressão da HP normal. Nada de diferente, né? Na colorida também fica legal, só que você não vai ser capaz de imprimir uma foto, certo? A Epson chegou ontem, eu não sabia que o tubo de tinta vinha separado. E aí eu até mostrei como é que faz e tal, mas eu assustei a primeiro momento. Porque a minha HP, o cartucho já vem instalado na impressora. Eu falei assim, gente, sério, eu vou fazer uma bagunça pra entornar esse trem aqui. Mas é super tranquilo pra colocar. É só virar mesmo o cartucho, não pinga, porque a garrafinha só destrava quando encaixa no compartimento da impressora. Então, isso é super tranquilo. Outro ponto que é muito importante também é você olhar o preço do cartucho, né, da garrafinha, do toner. A minha impressora, apesar dela imprimir 7.500 folhas preto e branco e 6.000 coloridas, quando eu for trocar quando eu for comprar as garrafinhas de tinta, eu vou ter que desembolsar R$240. Só que, cara, é muita folha que dá pra imprimir com isso. Eu posso dividir em várias vezes. Então, assim, eu acho que pra mim, na minha realidade, compensaria. Agora, a minha da HP, quando eu levava pra recarregar em loja aqui mesmo da minha cidade, eles cobravam R$10 pelo preto e branco e R$15 pra recarregar o colorido. E se eu fosse comprar um cartucho original da HP, seria R$30 cada. Então, assim, super tranquilo, né? Só que em contrapartida não imprime tanta. Vamos lá. A de cima da HP e de baixo a Epson. Eu tinha até falado que a Epson era grande, mas olha só, ficou menor do que a HP. Essa da Epson faz isso aqui. Essa aqui da HP tem um visor aqui do lado, certo? Aqui fica o tanque de tinta. Aí dá pra ver quando estiver acabando aqui, que vai descendo. Vou imprimir aqui esse arquivo, só uma folha. Vamos ver. Essa foto para fazer o teste com a colorida. Vou usar esse papel fotográfico aqui. Não, eu acho que essa marca não é boa, tem disso de marca melhor do que a outra, mas eu não sabia escolher. Comprei essa, porque também era a única que tinha. Essa aqui é a Gloss. Venho aqui imprimir na foto. Eu vou deixar esse tamanho aqui mesmo, porque eu não tô, é só um teste, né, gente? Eu não sei qual que é o certo, porque olha só, tem tudo aqui, ó. As opções do gloss, mas eu não sei qual que é. Vou fazer o teste com esse aqui. Vamos lá. Eu já coloquei o papel na impressora. Vai demorar, tá? Gente, olha isso aqui. Tá um pouquinho escuro aqui. Deixa eu tentar iluminar. Mas enfim. Olha a qualidade disso. Esse risquinho que tá aqui no meu cabelo é da foto mesmo, ó lá.
Isso. Aprovadíssima.